Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê com ponto picô, que tem esse detalhe no meio, e por trás com esta amarração com cordão e tassel. Ele é o tamanho P, mas nesse mesmo passo a passo eu vou ensinar como faz do tamanho PP ao GG. Ele foi confeccionado com fio Anne 500, mas quem quiser pode confeccionar com Camila 1000, Clea 1000, utilizando dois fios, o de dentro e o de fora. E até mesmo pode utilizar o Camila 500 também. Você pode utilizar o fio e a marca que quiser, contando que a numeração da agulha seja 1,75 para o fio. Antes do passo a passo, peço para que se inscreva no canal. Agora vamos iniciar nossa confecção. Já estou aqui com o fio Anne para dar início. E para o meu bojo, como eu vou fazer o tamanho P, vou iniciar com 14 correntinhas. Para outros tamanhos, como o tamanho PP, inicio com 12 correntinhas. Para o tamanho M, inicio com 16 correntinhas. Para o tamanho G, inicio com 18 correntinhas. E para o tamanho GG, inicio com 20 correntinhas. Como estou indo fazer o tamanho P, vou fazer aqui as minhas 14 correntinhas. Terminando aqui as minhas 14 correntinhas, e para todos os tamanhos, depois das correntinhas necessárias, sempre faço mais 2 correntinhas, para formar o meu primeiro ponto alto. E depois de fazer as 2 correntinhas, vou contar de cima para baixo até a 4ª correntinha, e vou fazer um ponto alto na 4ª correntinha. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base e vão totalizar 14 pontos altos para o meu tamanho P. Para o tamanho PP ficará com 12 pontos altos, para o tamanho M ficará com 16 pontos altos, para o tamanho G 18 pontos altos e para o tamanho GG 20 pontos altos. Vou dar seguimento aqui e já volto. Fiz aqui os meus 14 pontos altos, um ponto alto sobre cada correntinha de base. E onde eu fiz este último ponto alto nesta última correntinha, no mesmo espaço vou fazer mais 2 pontos altos juntos. Vão ficar com 3 pontos altos. Uma correntinha e no mesmo espaço, 3 pontos altos juntos. Vão ficar com um total nesta última correntinha de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, todos no mesmo espaço. Puxo o excesso de fio para fechar a base dos pontos. Depois dos 3 pontos altos, faço um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto de base antes dos 3 pontos altos juntos. E lembrando sempre de pegar essa sobra de fio para esconder ele, para que não volte. E vou no meu próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Já escondi o suficiente essa sobra de fio, ele não volta mais. E vou continuar fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Para todos os tamanhos serão feitos assim. Lembrando que a diferença será somente na quantidade de pontos altos, mas a forma de fazer são todas a mesma. Chegando aqui nos meus últimos pontos altos, com o aumento de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, além do último ponto, ficando com 14, ficou com um total de 16 pontos altos antes da correntinha, 16 pontos altos depois da correntinha. Para o tamanho P, lembrando que para os outros tamanhos, a quantidade de pontos são diferentes. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Tem 16 pontos altos, vou fazer 16 pontos altos sobre 16 pontos altos. Para o tamanho PP, ficaria com
14 pontos altos sobre 14 pontos altos para o tamanho M. Ficaria com 18 pontos altos sobre 18 pontos altos. Para o tamanho G, ficaria com 20 pontos altos sobre 20 pontos altos. E para o tamanho GG, ficaria com 22 pontos altos sobre 22 pontos altos. Chegando aqui já nos meus últimos pontos, ficando com 16 pontos altos sobre 16 pontos altos. Agora eu vou no espaço de uma correntinha aqui, entre esses pontos altos, e vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, todos dentro da correntinha de base. Vou nesse próximo ponto alto, depois da correntinha e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base novamente. Vou totalizar com as duas correntinhas que eu acrescentei dentro do espaço de duas correntinhas, 18 pontos altos de um lado antes da correntinha e 18 pontos altos do outro depois da correntinha. Chegando aqui já nos meus últimos pontos altos, vou virar e vou dar continuidade fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto e vou dar continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. No início aqui ficou com 16 pontos altos, contando com os 2 pontos altos de aumento antes e depois da correntinha. E um ponto alto sobre cada ponto de base. E no espaço de uma correntinha, sempre faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Para todos os tamanhos, eu faço a mesma quantidade de aumentos. O que vai diferenciar, além das correntinhas, será a quantidade de carreiras. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, eu vou fazer um total de 8 carreiras. Para o tamanho PP, para quem está fazendo, faz com 6 carreiras. Para o tamanho M, com 10 carreiras. Para o tamanho G, com 12 carreiras. E para o tamanho GG, com 14 carreiras. E para qualquer tamanho, todos os pontos são feitos da mesma forma. Um ponto sobre cada ponto de base. E no espaço de uma correntinha, um aumento de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, a diferença entre os tamanhos são a quantidade de correntinha e a quantidade de carreiras. Vou dar seguimento aqui, quando eu estiver terminando a 8ª e última carreira, eu já volto. Já estou finalizando aqui a minha 8ª carreira. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, são 8 carreiras no total. E para finalizar, vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base nesses últimos pontos. Feitos aqui os meus últimos pontos, como estou fazendo o tamanho P, vou fazer aqui 35 correntinhas, onde eu vou fazer os pontos para fazer a base do cropped. Para outros tamanhos, para quem está fazendo o tamanho PP, recomendo fazer 25 correntinhas. Para o tamanho M, 45 correntinhas. Para o tamanho G, 55 correntinhas. E para quem está fazendo o tamanho GG, recomendo fazer 65 correntinhas. Então, para todos os tamanhos, depois de finalizar o primeiro bojo, deve fazer essas quantidades de correntinhas. Vou dar continuidade aqui, vou fazer as minhas 35 correntinhas
depois desse último ponto. Vou fazendo aqui, quando eu estiver com as minhas 35 correntinhas prontas, eu já volto. Fiz aqui as minhas 35 correntinhas. E depois de fazer as correntinhas, vou puxar o fio e vou cortar. Vou deixar assim e vou para o meu segundo bojo, fazendo a mesma repetição que eu fiz neste primeiro, seguindo o mesmo passo a passo, para o tamanho P, iniciando com 14 correntinhas e fazendo um total de 8 carreiras. E já volto para unir com este primeiro bojo. Fiz aqui o segundo bojo, terminando a 8ª carreira, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro. Vou fazer aqui nos meus últimos pontos, um ponto alto sobre cada ponto de base. E depois de fazer todos os meus pontos e finalizar o segundo bojo, venho com o primeiro que eu fiz e vou fazer a união. Depois aqui deste último ponto alto, vou fazer uma correntinha. Para todos os tamanhos eu faço somente uma correntinha e unir com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais que serviu de meu primeiro ponto alto, bem em cima deste último ponto. Faço um ponto baixíssimo e uma correntinha e vou cortar o fio. Para todos os tamanhos, a união é feita da mesma forma e com essa mesma quantidade de correntinha, somente uma. E agora eu vou fazer as correntinhas do outro lado do bojo, igual eu fiz no primeiro. Vou pegar o fio e vou prender bem em cima do ponto alto, que essas 3 correntinhas que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto alto, nessa terceira correntinha, esse último ponto. E vou fazer 35 correntinhas deste lado também. Lembrando que para outros tamanhos são outras quantidades de correntinhas, como eu falei no início. Vou fazendo aqui, quando eu estiver terminando as minhas correntinhas, eu já volto. Fiz aqui as 35 correntinhas, ficando igual ao outro lado. E depois das 35 correntinhas, vou fazer mais 2 correntinhas. Para todos os tamanhos, depois da correntinha necessária, faço mais 2 correntinhas, que vai servir de meu ponto alto. Vou contar de cima para baixo até a 4ª correntinha e vou fazer um ponto alto na 4ª correntinha. Vou para a próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Vou para a próxima correntinha de base, faço um ponto alto, na próxima correntinha, um ponto alto. E vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha de base. Vão totalizar 35 pontos altos. Lembrando novamente, para o tamanho PP, vão totalizar 25 pontos altos. Para o tamanho M, 45 pontos altos. Para o tamanho G, 55 pontos altos. E para o tamanho GG, 65 pontos altos. Vou dar seguimento quando eu estiver com meus 35 pontos altos, eu já volto. Fiz aqui os 35 pontos altos, um ponto alto sobre cada correntinha de base. É importante contar para que não dê nada errado. Vou aqui agora passar para o bojo. Bem aqui no último ponto da última carreira do bojo, vou aqui bem em cima do ponto alto, que é essas 3 correntinhas, nessa terceira correntinha. Vou fazer um ponto alto. Vou no mesmo ponto alto, mas pegando no meio dele e faço um ponto alto. Vou aqui na base do ponto e faço um ponto alto. Pego no meio do próximo ponto alto da próxima carreira e faço um ponto alto. Vou na base entre um ponto e outro e faço um ponto alto.
Vou no meio do ponto alto da próxima carreira, faço um ponto alto, na base do ponto, um ponto alto, no meio do ponto da próxima carreira, um ponto alto, e vou fazendo assim por todo o bojo. Um ponto alto, pegando no meio do ponto da próxima carreira e um ponto alto, pegando a base do ponto. Vou dar seguimento aqui, quando eu estiver terminando esse bojo, eu já volto. Terminando aqui já o bojo de fazer um ponto alto sobre cada ponto e pegando no meio do ponto alto de base. Vou finalizar o bojo aqui fazendo em cima deste último ponto alto aqui da última carreira do bojo. E nesta correntinha que eu fiz de espaço, vou fazer um ponto alto. Quem quiser pode passar por ela como eu faço assim, ou bem no meio dentro da correntinha. Vou para o próximo bojo, bem em cima deste primeiro ponto alto da última carreira. Vou no meio do ponto alto e faço um ponto alto. Na base do ponto, um ponto alto. No meio do ponto, um ponto alto. Na base do ponto, um ponto alto. E vou fazer a mesma repetição do primeiro bojo. Sempre fazendo um ponto alto na base do ponto e um ponto alto pegando no meio do ponto. Vou dar seguimento, quando eu estiver terminando este bojo, eu já volto. Terminando aqui o segundo bojo, fiz da mesma forma que eu fiz no primeiro. Vou finalizar aqui. Nesta última carreira, neste último ponto alto, pegando bem em cima, vou fazer um ponto alto. E já vou passar para as 35 correntinhas e vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha de base. Vou para essa primeira correntinha, faço um ponto alto. Vou para a próxima correntinha, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base, totalizando 35 pontos altos. Quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Lembrando que para cada tamanho terá quantidade diferente de pontos altos. Como estou fazendo o tamanho P, ficará com 137 pontos altos no total. Para o tamanho PP, 101 pontos altos. Para o tamanho M, 173 pontos altos. Para o tamanho G, 209 pontos altos. E para o tamanho GG, 245 pontos altos. Fiz aqui os meus 35 pontos altos, um ponto sobre cada correntinha de base, ficando igual ao outro lado. E contando toda a quantidade de pontos, tem um total de 137 pontos altos. Vou virar e vou dar início à próxima carreira fazendo 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto um ponto de base, no próximo ponto alto. E vou fazer assim até quando eu estiver chegando no fim da carreira. Sempre fazendo um ponto alto no ponto de base, uma correntinha de espaço, salto um ponto e no próximo um ponto alto. Quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Terminando aqui de fazer toda a minha carreira de pontos altos separado por uma correntinha e saltando um ponto alto de base. Lembrando que para todos os tamanhos devem ser feitos iguais nesta carreira. 2 pontos altos juntos no início e toda a carreira de um ponto alto separado por uma correntinha e 2 pontos altos juntos no final. Depois do ponto alto, uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e nesses 2 últimos pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base, ficando igual ao outro lado. Vou virar, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou nessa próxima correntinha de espaço de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto.
Vou na próxima correntinha de espaço, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, um ponto alto. Na próxima correntinha de espaço, um ponto alto. E vou fazer assim por toda a carreira. Um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base. Vão ficar com a mesma quantidade de pontos, como eu fiz na primeira carreira de pontos altos fechados. Esta carreira será idêntica à primeira. Vou dar seguimento fazendo um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base e já volto. Lembrando que para todos os tamanhos deve ser feito dessa forma também. Terminando aqui de fazer toda a minha carreira de um ponto alto feito em cada ponto e correntinha de base, idêntica à primeira carreira de pontos altos fechados. E vou finalizar esta carreira fazendo os meus últimos pontos altos. E para confirmar que está tudo certinho, é importante contar os pontos. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, fica num total de 137 pontos altos. Para o tamanho PP, 101 pontos altos. Para o tamanho M, 173 pontos altos. Para o tamanho G, 209 pontos altos. E para o tamanho GG, 245 pontos altos. É muito importante ter a conta certa para que não dê erro. Para cada tamanho são 36 pontos de diferença. 36 pontos de diferença do PP para o P, 36 pontos de diferença do P para o M, 36 pontos de diferença do M para o G e 36 pontos de diferença do G para o GG. Vou dar seguimento aqui, fazendo a minha próxima carreira. Vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E depois de fazer os 3 pontos altos, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, ficando com 3 pontos altos para o tamanho P. Nesta carreira terá algumas diferenças dependendo do tamanho. Vou saltar 3 pontos altos, mas para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, primeiro faço 3 pontos altos antes de saltar os próximos pontos. Para o tamanho PP, faço com 5 pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base, antes de saltar os próximos pontos. Para o tamanho M, também faço 5 pontos altos, antes de saltar os próximos pontos. Para o tamanho G, faço 3 pontos altos, como este que estou fazendo. Para o tamanho GG, também faço 5 pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base, antes de saltar os próximos pontos. Então, o PP, o M e o GG, 5 pontos altos, o P e o G, 3 pontos altos. Agora, depois dos pontos altos, vou saltar 3 pontos de base e no quarto vou fazer um ponto alto. Para todos os tamanhos eu vou fazer desta forma, depois da quantidade de pontos altos. O que muda somente são a quantidade de pontos altos no início. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou voltar para o mesmo ponto de base e vou fazer um ponto alto, formando um ponto V. Vou saltar 3 pontos altos novamente e no quarto vou fazer outro ponto V. De um ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo espaço, um ponto alto. Vou novamente saltar 3 pontos altos e no quarto faço novamente o ponto V. De um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Salto novamente 3 pontos altos e no quarto faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, formando outro ponto V. E vou fazendo assim até quando eu estiver chegando no fim da carreira. A partir dos primeiros pontos altos, todo o meio será feito igual para qualquer tamanho. Lembrando que o que vai mudar somente no início e no fim da carreira também eu vou fazer. Para o tamanho PP, M e GG, 5 pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base. E para o tamanho P e G, 3 pontos altos no início, um ponto alto para cada ponto de base. E a partir dos pontos,
Vou saltando 3 pontos altos, no quarto um ponto V. Vou dar seguimento e já volto. Terminando aqui toda a minha carreira de pontos V, saltando 3 pontos de base, no quarto fazendo um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vou finalizar aqui, depois deste último ponto V, vou saltar esses 3 pontos. E no quarto vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto e nesse último ponto um ponto alto, ficando com 3 pontos altos, igual ao outro lado. E novamente eu vou contar para que não dê erro. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, fica num total de 32 pontos V. Para o tamanho PP, ficará no total de 22 pontos V. Para o tamanho M, 40 pontos V. Para o tamanho G, 50 pontos V. E para o tamanho GG, 58 pontos V. Lembrando que é bom contar para que não dê nada errado. Então, essas são as medidas para quem está fazendo em outros tamanhos também. Vou dar continuidade fazendo a minha próxima carreira. Vou aqui fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Como tenho 3 pontos altos, vou fazer 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Para quem tem 5 pontos altos, serão 5 pontos altos sobre 5 pontos altos. Depois dos pontos altos, vou fazer uma correntinha de espaço e vou direto nesse primeiro ponto V. Dentro do ponto V, faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou saltar esses pontos do ponto V e vou direto para dentro do meu próximo ponto V, nessas correntinhas, e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou para dentro do meu próximo ponto V e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou para o próximo ponto V, faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou para dentro do próximo ponto V, nessas correntinhas, e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para o próximo ponto V, faço um ponto baixo. E vou fazendo assim por toda a carreira. 4 correntinhas dentro do próximo ponto V, um ponto baixo. E vou fazendo assim para qualquer tamanho. O que muda é somente no início e no final, que são as quantidades de pontos altos. Vou dar seguimento e volto quando estiver chegando no fim da carreira. Terminando aqui toda a minha carreira de argolinhas. Vou finalizar aqui a minha carreira depois do ponto baixo. Fazer uma correntinha. E nesses 3 últimos pontos altos, fazer um ponto alto sobre cada ponto, ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Lembrando que é igual ao tamanho G, 3 pontos altos, 3 pontos altos. E para os outros tamanhos, PP, M e GG, são 5 pontos altos. Vou virar, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto, ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. E para os outros tamanhos, que são 5 pontos altos, serão 5 pontos altos sobre 5 pontos altos. Faço 2 correntinhas, para qualquer tamanho faço 2 correntinhas depois dos pontos. Vou aqui nesta primeira argolinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou para a próxima argolinha e vou fazer aqui dentro um total de 8 pontos altos juntos, todos dentro da mesma argolinha.
Feitos 8 pontos altos, como estou fazendo o tamanho P, antes de fazer o conjunto de 8 pontos altos, ficam com 4 argolinhas antes de fazer o conjunto de 8 pontos altos. Ficará com 4 argolinhas também para o tamanho PP, antes de fazer o conjunto de pontos altos. Para o tamanho MG, fica com 3 argolinhas antes de fazer o conjunto de 8 pontos altos, e para o tamanho G, somente 2 argolinhas antes de fazer o conjunto de 8 pontos altos. A única diferença será esta no início, antes de fazer o conjunto de 8 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, faço 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Ficando com 3 argolinhas, faço uma correntinha, vou para a próxima argolinha e vou fazer um conjunto de 8 pontos altos novamente. Feitos aqui os 8 pontos altos, entre um conjunto de pontos altos e outro, fica com 3 argolinhas. Para todos os tamanhos serão feitos assim, a partir do primeiro conjunto de 8 pontos altos. Então, a única diferença entre os tamanhos são as argolinhas feitas antes do conjunto de pontos altos. Para o tamanho PP e P são 4 argolinhas antes do conjunto de 8 pontos altos, para o tamanho MG são 3 e para o tamanho GG são 2 argolinhas antes do conjunto de pontos altos. O meio será igual para todos os tamanhos. Sempre entre um conjunto de pontos altos e outro ficará com 3 argolinhas. Vou dar seguimento quando eu estiver chegando no meu último conjunto de 8 pontos altos, eu já volto. Chegando aqui no meu último conjunto de 8 pontos altos, ficando com 5 conjuntos de 8 pontos altos, separado por 3 argolinhas. Para o tamanho PP, ficará com 3 conjuntos de 8 pontos altos. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, fica com 5 conjuntos de 8 pontos altos. Para o tamanho M, 7 conjuntos de 8 pontos altos. Para o tamanho G, 9 conjuntos de 8 pontos altos. E para o tamanho GG, 11 conjuntos de 8 pontos altos. Todos com 3 argolinhas entre um conjunto e outro. O meio para todos os tamanhos são iguais, por serem 3 argolinhas entre um conjunto e outro. Só que a quantidade de conjunto de 8 pontos altos são diferentes. Vou finalizar aqui a minha carreira, depois desse último ponto alto, fazer uma correntinha. Vou aqui na próxima argolinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, ficando com 4 argolinhas, igual ao outro lado. Os dois lados devem ficar iguais. Vou finalizar aqui minha carreira depois desse último ponto baixo, fazendo 2 correntinhas. E vou nesses 3 pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto, ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Para o tamanho que precisa de 5 pontos altos, ficará com 5 pontos altos sobre 5 pontos altos. Vou virar e para a próxima carreira faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto e um ponto alto sobre cada ponto. Para o tamanho P e G, ficando com 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, e para o tamanho PP, M e GG, 5 pontos altos sobre 5 pontos altos. Faço 3 correntinhas, depois dos pontos faço a mesma quantidade de correntinha para qualquer tamanho, vou para a primeira argolinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas,
Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo, 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Agora ficando com 3 argolinhas antes do conjunto de pontos altos. Para o tamanho MG, ficando com 2 argolinhas, e para o tamanho GG, ficando com uma argolinha somente. Depois da correntinha, vou no primeiro ponto alto dos 8 pontos altos e faço um ponto alto. Vou no mesmo ponto alto de base, nesse primeiro, novamente, e faço um ponto alto, ficando com 2 pontos altos no mesmo ponto. Vou para o próximo, segundo ponto alto, faço um ponto alto. Vou para o próximo, terceiro ponto alto de base, faço um ponto alto. No próximo e quarto ponto alto de base, um ponto alto. No próximo e quinto ponto alto de base, um ponto alto. No próximo e sexto ponto alto de base, um ponto alto. No próximo e sétimo ponto alto de base, um ponto alto. E no próximo e último, oitavo ponto alto de base, 2 pontos altos juntos também. Igual eu fiz no início. 2 pontos altos juntos no primeiro ponto alto e 2 pontos altos juntos no último ponto alto, ficando um total de 10 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo, ficando com um total de 2 argolinhas. Faço uma correntinha, vou para esse primeiro ponto alto do conjunto de 8 pontos altos e faço 2 pontos altos juntos. Vou para o segundo ponto alto, o próximo, e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto, o terceiro, um ponto alto. No próximo ponto alto, o quarto, um ponto alto. Próximo ponto alto, o quinto, um ponto alto. Próximo ponto alto, o sexto de base, um ponto alto. Próximo ponto alto, o sétimo de base, um ponto alto. E próximo e último ponto alto de base, faço 2 pontos altos juntos, como fiz no início. Ficando com 10 pontos altos. Uma correntinha, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Ficando assim, com 10 pontos altos e 2 correntinhas entre um conjunto de pontos altos e outro. Para todo o conjunto de pontos altos, vou fazer 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto sobre cada ponto de base e 2 pontos altos no último e oitavo ponto. Ficando com 10 pontos altos e 2 argolinhas entre um ponto alto e outro. Vou dar seguimento e já volto quando eu estiver chegando no fim da carreira. Chegando aqui já no meu último conjunto de pontos altos, fiz todos os conjuntos de pontos altos igual o primeiro e o segundo, ficando com 10 pontos altos com 2 argolinhas entre um conjunto e outro. Vou fazer uma correntinha depois desse último ponto alto. Vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas e vou nesses 3 conjuntos de pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. Lembrando que para os tamanhos que tem 5 pontos altos, ficará com 5 pontos altos sobre 5 pontos altos. E aqui ficando com 3 argolinhas, como do outro lado. Vou virar, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E vou novamente fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, e para os tamanhos que tem 5 pontos altos, ficando com 5 pontos altos sobre 5 pontos altos. Faço 4 correntinhas, para todos os tamanhos eu faço essa mesma quantidade de correntinhas depois do último ponto. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Ficando agora com 2 argolinhas. Para o tamanho P e PP, ficam com 2 argolinhas. Para o tamanho MG, vão ficar somente com uma.
E para o tamanho GG vai ficar somente com um ponto baixo. Não vai ter argolinha. E vou direto para o conjunto de pontos altos. Faço uma correntinha, vou nesse primeiro ponto alto aqui do conjunto de 10 pontos altos e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo ponto alto, este segundo, e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Para cada 10 pontos altos, faço um ponto alto sobre cada um com uma correntinha de espaço. Já estou aqui no meu último ponto alto, ficando com 10 pontos altos separado por uma correntinha. Faço uma correntinha, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou para o primeiro ponto do conjunto de pontos altos e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazer novamente um ponto alto sobre cada ponto de base separado por uma correntinha. A partir desse primeiro conjunto de pontos altos, todos os tamanhos serão iguais, ficando com uma argolinha somente entre um conjunto de pontos altos e outro. O que muda somente é as argolinhas antes de fazer o primeiro conjunto de pontos altos. Para o tamanho GG que não tem argolinha, depois do ponto baixo faço uma correntinha e já vou direto para o próximo conjunto de pontos altos. Para o tamanho PP e P com 2, para o tamanho MG com uma argolinha. Vou dar seguimento e já volto. Terminando aqui de fazer todos os meus pontos altos separados por uma correntinha com uma argolinha entre um conjunto e outro. E vou finalizar esta carreira. Depois desse último ponto alto, faço uma correntinha, vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas. Vou aqui nesses 3 conjuntos de pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada um, ficando 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Para o tamanho PP MGG, 5 pontos altos sobre 5 pontos altos. Vou virar, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E vou, nesses próximos pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto, ficando com 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. E para outros tamanhos, 5 pontos altos sobre 5 pontos altos. Faço 5 correntinhas, faço essa mesma quantidade somente para o tamanho PP, P, M e G. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo, ficando agora com uma argolinha somente, antes do conjunto de pontos altos. Para o tamanho PP e P fica somente com uma argolinha. Para o tamanho MG ficará somente com um ponto baixo, aí eu faço uma correntinha e vou direto para o conjunto de pontos altos. E para o tamanho GG não terá argolinhas nem as 5 correntinhas, vou fazer somente uma correntinha e vou direto para o conjunto de 10 pontos altos. Então, a única diferença entre os tamanhos será este. Faço aqui uma correntinha e vou para o conjunto de pontos altos nesse primeiro ponto. E vou fazer um ponto alto com ponto picô, que é um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto baixo pegando as 2 alcinhas do ponto alto de base. Vou saltar a correntinha de base e vou direto para o próximo ponto alto e faço novamente um ponto alto com um ponto picô, 3 correntinhas e um ponto baixo pegando as 2 alcinhas do ponto alto de base. Salto a correntinha, vou para o próximo ponto alto de base, faço um ponto alto com ponto picô. Salto a correntinha, vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto com ponto picô. Salto a correntinha, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto com ponto picô.
e vou fazendo um ponto alto com ponto picô sobre cada ponto de base e saltando a correntinha de base. Vão ficar com um total de 10 pontos altos com ponto picô. Chegando aqui no último ponto alto, vou fazer um ponto alto com ponto picô. E no mesmo ponto alto de base, vou fazer um ponto alto sem ponto picô. Então, no último ponto, o 10º, vou fazer um ponto alto com ponto picô e um ponto alto sem ponto picô. Ficando assim com 10 pontos altos com ponto picô. E o último ponto feito, no último ponto alto junto com o ponto picô, um ponto alto sem o ponto picô. Uma correntinha, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo, uma correntinha e já vou para o meu primeiro ponto alto e faço um ponto alto com ponto picô. E vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz no primeiro. Um ponto alto com ponto picô sobre cada ponto de base, ficando com 11 pontos altos, 10 com ponto picô. E no último ponto de base, junto com um ponto alto com ponto picô, faço somente um ponto alto. E vou fazer desta forma por todos os 10 pontos altos separado por uma correntinha. E em cada ponto alto com ponto picô, vou saltar a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto com ponto picô. E somente no último ponto alto vou fazer junto com o ponto alto com ponto picô, um ponto alto somente, sem o ponto picô. Vou dar seguimento, quando eu estiver no meu último conjunto de pontos altos, eu já volto. Chegando aqui no meu último conjunto de pontos altos com ponto picô, lembrando que, para todos os tamanhos, a partir do conjunto de pontos altos, são todos iguais. E desta vez não teve argolinha, teve somente um ponto baixo, entre o conjunto de pontos altos e outro. Vou finalizar aqui, sobrando somente uma argolinha, faço 5 correntinhas e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto, ficando com 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Lembrando que para os tamanhos que tem 5 pontos altos, ficará com 5 pontos altos sobre 5 pontos altos. Lembrando que para o tamanho GG, que não terá argolinha nem ponto baixo, eu vou direto, faço uma correntinha depois do último ponto e vou direto para o conjunto de 5 pontos altos e faço um ponto alto sobre cada ponto. Agora eu faço uma correntinha e já vou passar para a lateral do cropped. Vou aqui dentro, no meio deste primeiro ponto alto e faço 2 pontos baixos juntos. Vou para o próximo ponto alto, pegando no meio e faço 2 pontos baixos juntos também. Vou para o próximo ponto alto, pegando no meio do ponto, faço 2 pontos baixos. Vou para o próximo ponto alto, pegando no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. E em cada ponto, vou pegando no meio e fazendo 2 pontos altos juntos. Já estou fazendo um acabamento por toda a volta do cropped. Vou fazendo aqui até o último ponto alto, pegando no meio e fazendo 2 pontos baixos juntos. E vai ficando desta forma, dando acabamento, onde depois eu vou fazer a fita para amarrar e vou passar entre esses pontos. Vai ficando desta forma. E aqui no meu último ponto alto, bem em cima do ponto, e vou fazer 2 pontos baixos juntos, todos no mesmo espaço. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto baixo, lembrando sempre de esconder este excesso de fio. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto baixo.
e vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Vou dar seguimento fazendo, quando eu estiver chegando já no bojo, eu já volto. Chegando aqui já no bojo, fiz um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer aqui um ponto baixo nesses últimos pontos. Aqui tem um ponto alto. E aqui, este último ponto alto do bojo, onde tem este ponto alto da base do cropped, vou fazer um ponto alto. Este é o último ponto alto do bojo. Vou para o próximo ponto alto, já passando para o bojo, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar nesse espaço de uma correntinha do bojo. Vou dar seguimento e já volto. Fiz aqui um ponto baixo sobre cada ponto de base do bojo. E chegando já no espaço de uma correntinha, vou aqui nesse último ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E dentro desse espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto baixo no próximo ponto. Um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. E vou fazer também deste lado um ponto baixo sobre cada ponto alto de base. Vou dar seguimento aqui, quando eu estiver chegando nos meus últimos pontos altos deste lado do bojo, eu já volto. Chegando aqui já no fim deste lado do bojo, fiz um ponto baixo sobre cada ponto depois das duas correntinhas. Vou aqui neste penúltimo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Vou para esse próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Esse é o último ponto alto do bojo, onde tem o ponto alto do cropped. Vou saltar esse ponto alto aqui que eu fiz em cima da correntinha e vou no meu último ponto alto do segundo bojo, onde tem o ponto alto do cropped, e faço um ponto baixo. É o último ponto alto do bojo, onde tem o ponto alto do cropped. Vou para o próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, até o espaço de uma correntinha do bojo. Vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz no primeiro bojo, fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto de base, da mesma forma que eu fiz no primeiro, em cada ponto alto, e no espaço de uma correntinha fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, igual no primeiro bojo. E depois do bojo, lembrando sempre de fazer um ponto baixo no último ponto do bojo, onde tem o ponto alto da base do cropped, igual ao outro lado. E lembrando sempre de esconder os pontos. E depois de fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto, na lateral também vou fazer igual ao outro lado. A cada ponto alto pegando no meio, faço dois pontos baixos juntos. Vou dar seguimento aqui, quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, eu fiz todos os pontos baixos, igual eu fiz no primeiro bojo. E aqui no espaço de uma correntinha eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E segui fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, dando o acabamento ao cropped. Agora eu vou fazer do outro lado, aqui na lateral. Vou aqui nesse penúltimo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E neste último ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos juntos, bem em cima do ponto, igual ao outro lado. Fiz aqui os dois pontos baixos juntos nesse último ponto, igual ao outro lado. E vou passar para dentro desse ponto alto dessa primeira carreira, fazendo dois pontos baixos, pegando no meio do ponto. Vou para o próximo ponto alto da próxima carreira, pego no meio fazendo dois pontos baixos.
Vou para o próximo ponto, pegando no meio, faço 2 pontos baixos, fazendo igual ao outro lado, cada ponto alto pegando no meio, fazendo 2 pontos baixos. Chegando aqui no último ponto alto, faço 2 pontos baixos e vou fazer um ponto baixíssimo bem em cima do ponto alto, igual ao outro lado, para finalizar. Vou bem em cima do ponto alto desse último ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar o fio. E o corpo do cropped já está pronto. Os dois lados ficaram iguais, todos os dois bem acabados, com pontos baixos, ficando assim certinho, todos os dois lados iguais. Lembrando que para qualquer tamanho, este acabamento é do mesmo jeito. E depois de fazer esse acabamento, eu vou fazer o detalhe no meio, entre um bojo e outro. Com os acabamentos feitos, agora eu vou fazer o detalhe no meio, com pontos altos. Primeiro pego o fio, vou fazer um nó. E bem em cima do bojo, no espaço de uma correntinha, onde eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, vai ser onde eu vou passar o fio. Primeiro faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço. Ficando com 2 pontos altos, faço uma correntinha, salto o primeiro ponto baixo, no segundo faço um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto baixo, no próximo um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto baixo, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto baixo, no próximo faço um ponto alto, e vou fazendo assim até sobrar 5 pontos baixos. Vou fazendo um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto baixo de base, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. E vou fazendo assim até sobrar 5 pontos baixos. Para outros tamanhos, cada um escolhe a quantidade de pontos que vão deixar. Como estou fazendo o tamanho P, eu preferi por deixar 5 pontos baixos. Quem quiser também deixar 5 pontos baixos, fica a critério de cada um. Cheguei aqui no meu último ponto, sobrando 5 pontos baixos, e vou direto saltar esses 5 pontos baixos deste lado do bojo e saltar 5 pontos baixos no segundo bojo também. Para ficar certinho, vou no sexto ponto baixo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto baixo, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto baixo, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto baixo, no próximo ponto alto, e vou fazer assim igual ao outro lado. Fazendo um ponto alto, uma correntinha, saltando um ponto e no próximo fazendo um ponto alto. Todos os pontos devem ser contados para que os dois lados fiquem iguais. Sobrando 5 pontos baixos de um bojo, devo saltar 5 pontos baixos no segundo bojo. Já estou chegando aqui nas duas correntinhas que eu fiz com um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Vou saltar esse último ponto baixo e dentro das duas correntinhas vou fazer 2 pontos altos, igual ao outro lado. Ficando assim a primeira carreira do detalhe. Lembrando que depende de cada um quantos pontos querem saltar. No total aqui eu saltei 10 pontos. Vou virar, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E no próximo ponto faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um ponto alto, vou para o próximo ponto, um ponto alto, na próxima correntinha, um ponto alto, e nesta volta vou fazer um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base.
Vou fazer até quando eu estiver chegando nos últimos pontos altos e já volto. Chegando aqui já nos últimos pontos, fiz um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base. Vou dar continuidade aqui fazendo um ponto alto nesse próximo ponto alto aqui. E já vou saltar esta próxima correntinha de base, o próximo ponto alto último do primeiro bojo, o primeiro ponto alto do segundo bojo e a correntinha. E no segundo ponto alto do segundo bojo faço um ponto alto. Ficando assim. Vou para a próxima correntinha de espaço e faço um ponto alto, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, vou para a próxima correntinha, faço um ponto alto, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, e vou dar seguimento fazendo um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base, igual ao primeiro bojo. Chegando aqui já no fim da carreira de pontos altos, feitos sobre cada ponto e correntinha de base, ficando igual o primeiro bojo. Vou aqui nesses dois últimos pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada um. Vou virar e vou dar início à próxima carreira fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, ficando com 2 pontos altos como no início. Faço uma correntinha de espaço. Vou saltar um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo um ponto alto. E vou fazendo assim até quando eu estiver chegando nos meus últimos pontos altos. Vou fazendo aqui um ponto alto, uma correntinha, saltando um ponto de base. Quando eu estiver chegando nos últimos pontos altos, eu já volto. Chegando aqui já nos meus últimos pontos altos, fiz toda a carreira de um ponto alto, separado por uma correntinha, saltando um ponto alto de base. Vou aqui depois do ponto alto fazer uma correntinha, vou saltar um ponto, no próximo faço um ponto alto. Esses dois próximos pontos altos do primeiro bojo vou saltar e vou saltar também os dois próximos pontos altos do segundo bojo. No terceiro ponto faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto e vou fazer igual ao outro lado. Um ponto alto com uma correntinha de espaço e saltando um ponto de base. Vou dar seguimento e já volto. Chegando aqui no fim da carreira, vai ficando desta forma. Vou fazer aqui meus últimos pontos, depois desse ponto alto fazer uma correntinha, vou saltar um ponto e nesses dois próximos pontos altos e último, faço um ponto alto sobre cada um. Ficando com 2 pontos altos desse lado também, igual ao primeiro bojo. Vou dar continuidade aqui, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto uma correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto a próxima correntinha e no próximo ponto faço um ponto alto. E vou fazendo assim um ponto alto sobre cada ponto de base com uma correntinha de separação. E sempre saltando a correntinha de base. Vou fazer até quando eu estiver chegando nos meus últimos pontos e já volto. Chegando aqui já no meu último ponto alto, faço uma correntinha e vou saltar essa próxima correntinha de base e o último ponto alto. E aqui no meio, entre um ponto alto e outro, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou saltar esse primeiro ponto alto do segundo bojo, a correntinha de espaço, e no segundo ponto alto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. E vou dar seguimento fazendo igual ao outro lado. Quando eu estiver chegando nos últimos pontos, eu já volto.
Terminando aqui já de fazer toda a minha carreira, vou fazer aqui depois do ponto alto minha última correntinha, vou saltar a correntinha de base, nesses dois últimos pontos altos, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. Ficando com 2 pontos altos, igual ao outro lado. Viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, e vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Ficando com 2 pontos altos, faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto, uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto, uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto e vou fazer assim novamente, igual a carreira anterior, até chegar nos meus últimos pontos. Chegando aqui nos meus últimos pontos, vou fazer uma correntinha depois deste ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto. E vou saltar agora esses 3 pontos do meio. Um ponto alto do primeiro bojo, o ponto do meio e um ponto alto do segundo bojo. E vou direto para o segundo ponto alto do segundo bojo e faço um ponto alto. Ficando assim. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto, uma correntinha, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, e vou fazer igual ao outro lado. Um ponto alto sobre cada ponto de base com uma correntinha de espaço. Chegando aqui nos últimos pontos, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto, ficando com 2 pontos altos. Igual ao outro lado. Vou virar e vou para a próxima carreira fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Vou para a correntinha de base e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Vou para a correntinha de base e faço um ponto alto. E vou fazendo desta forma, um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base. Quando eu estiver chegando nos meus últimos pontos, eu já volto. Chegando aqui nos meus últimos pontos altos, vou aqui fazer nesse próximo ponto um ponto alto. Vou saltar a correntinha e o último ponto alto do primeiro bojo, e aqui entre um ponto alto e outro, entre um bojo e outro, vou fazer um ponto alto. Vou saltar o primeiro ponto alto e a correntinha do segundo bojo, e no segundo ponto alto faço um ponto alto. Vou para a próxima correntinha e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Vou para a próxima correntinha e faço um ponto alto. E vou fazer, igual eu fiz no primeiro bojo, um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base. Quando eu estiver chegando no final, eu já volto. Terminando já a carreira de pontos altos, feitos em cada ponto e correntinha de base, vou aqui nesses 2 últimos pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada um. Viro e vou para a próxima carreira fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. E vou fazendo assim até quando eu estiver chegando nos meus últimos pontos, os pontos do meio. Vou dar seguimento e já volto. Chegando aqui no meio, vou fazer aqui, depois da correntinha, saltar um ponto e no próximo fazer um ponto alto. Vou saltar esses 2 últimos pontos altos do primeiro bojo, o ponto alto do meio, entre um bojo e outro, e esses 2 primeiros pontos altos do segundo bojo. Vou no terceiro ponto alto e faço um ponto alto.
no segundo bojo. Faço uma correntinha, salto o próximo ponto alto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. E vou fazendo assim até o fim da carreira, igual ao outro lado. Chegando aqui já nos meus últimos pontos, salto um ponto e nesses dois últimos pontos faço um ponto alto para cada um, ficando com 2 pontos altos, igual ao início da carreira. Vou virar e vou para a próxima carreira fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. E vou fazendo esta carreira igual à carreira anterior, um ponto alto sobre cada ponto de base, com uma correntinha de espaço. Já estou chegando aqui no meio, onde eu vou saltar os pontos. Depois desse último ponto alto, eu vou saltar a próxima correntinha de espaço e esse último ponto alto do primeiro bojo. E o primeiro ponto alto do segundo bojo é a correntinha de espaço. E no segundo ponto alto do segundo bojo, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto. E vou seguindo a mesma repetição do primeiro bojo. Quando eu estiver terminando esta carreira, eu já volto. Terminando aqui a carreira de pontos altos com uma correntinha de espaço, vou aqui depois da correntinha nesses dois últimos pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto, ficando com 2 pontos altos, igual no início da carreira. E o detalhe no meio entre um bojo e outro já está finalizado. Agora vou fazer o acabamento deste detalhe. Antes de dar início ao acabamento, primeiro eu vou ver onde eu vou escolher para ser do avesso e o lado da frente. Eu vou olhar por esses pontos altos com ponto picô que já estão do avesso. Eu vou virar e vou colocar eles para ser o lado da frente, para que o acabamento também não fique do avesso. Então, este lado será para a frente. Quem não quiser fazer o acabamento e deixar desta forma, fica a critério de cada um. Pego o fio, vou dar um nó e vou passar o fio aonde eu fiz os 2 primeiros pontos altos, no espaço de 2 correntinhas, onde eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo, bem nessas 2 correntinhas que eu vou passar o fio. Vou fazer uma correntinha e vou aqui para o meio deste primeiro ponto alto da primeira carreira e faço 2 pontos baixos. Vou para o próximo ponto alto da segunda carreira e faço 2 pontos baixos. Vou para o próximo ponto alto da próxima carreira e faço 2 pontos baixos. Vou para o próximo ponto alto da próxima carreira, pegando no meio, faço 2 pontos baixos. E vou fazendo 2 pontos baixos, pegando no meio de cada ponto alto de cada carreira. Chegando aqui no meu último ponto alto da última carreira, pegando no meio, vou fazer 2 pontos baixos. E aqui bem em cima dele, do último ponto alto, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo, no mesmo ponto de base. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha de base e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha de base e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base, até quando eu estiver chegando no meu último ponto do outro lado.
Chegando aqui já no fim dos pontos, estou aqui já no meu penúltimo ponto, fiz um ponto baixo. E no último ponto aqui bem em cima, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, igual ao outro lado. Vou passar no meio deste ponto e faço 2 pontos baixos. Vou para o próximo ponto alto, pegando no meio, faço 2 pontos baixos. Vou para o próximo ponto alto, pegando no meio, faço 2 pontos baixos. No próximo ponto, pegando no meio, 2 pontos baixos e vou fazendo assim, igual ao outro lado. Em cada ponto, pegando no meio e fazendo 2 pontos baixos juntos. Chegando aqui no meu último ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos, pegando no meio. Vou aqui bem na base do último ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois eu vou fazer o arremate de todos esses fios e o acabamento já está pronto. Ficando desta forma. E agora volto com o fio novamente e vou dar início às alças. Já estou aqui com o fio, vou fazer um nó. E vou passar esse fio bem no espaço de 2 correntinhas, onde eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Vou fazer umas 80 correntinhas. É o tamanho que eu preciso para o tamanho do cropped. Para quem está fazendo um tamanho maior, talvez é precisar da cordinha maior também. Mas é o importante contar, porque a outra alcinha terá que ter a mesma quantidade. Vou fazendo aqui, quando eu estiver com 80 correntinhas, eu já volto. Fiz aqui as minhas 80 correntinhas. Vou fazer mais uma para virar e vou contar de cima para baixo até a 4ª correntinha e vou fazer um ponto baixo. Antes do primeiro ponto baixo, ficará com 3 correntinhas. Vou para a próxima correntinha de base, faço um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha, faço um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Vamos ficar com um total de 79 correntinhas. Vou fazendo aqui um ponto baixo sobre cada correntinha e já volto quando eu estiver chegando nas minhas últimas correntinhas. Finalizando aqui todos os meus pontos baixos feitos em cada correntinha de base. Vou fazer aqui nas minhas últimas correntinhas. E nesta primeira aqui do início, vou fazer um ponto baixo. E dentro do espaço de 2 correntinhas onde eu iniciei, vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. A primeira alcinha já está pronta. E vou fazer a mesma repetição na segunda alcinha. Vou aqui no espaço de 2 correntinhas, vou passar o fio, fazer 80 correntinhas, mais uma para virar, e na 4ª fazer um ponto baixo. E seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto, até a última correntinha. E chegando no espacinho de 2 correntinhas, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fio. Vou dar seguimento e já volto com a segunda alcinha pronta. Fiz aqui a minha segunda alcinha, idêntica à primeira, a mesma quantidade de correntinhas. Depois vou fazer o arremate de todos esses fios. Agora eu vou dar início à cordinha que eu vou passar por trás do cropped. Vou passar por dentro desses pontos altos, onde eu fiz o acabamento com ponto baixo. Vou pegar o fio aqui, faço um nó e vou fazer a quantidade de correntinha mais ou menos do que eu vou precisar, para que não fique muito pequena na hora de amarrar. Você pode fazer a quantidade que quiser. Eu vou fazer mais ou menos umas 110 correntinhas.
Quando eu estiver com elas prontas, eu já volto. Fiz aqui as minhas 110 correntinhas. Vou fazer uma correntinha aqui. E vou para a quarta correntinha de base e faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo na próxima correntinha. Na próxima correntinha, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha de base até a penúltima correntinha. Vou dar seguimento aqui e já volto. Fiz aqui um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Vou aqui na minha penúltima correntinha, vou fazer um ponto baixo. E para ficar igual ao outro lado, que tem 3 correntinhas, eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto baixíssimo nessa última correntinha aqui. Vou totalizar 3 correntinhas. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o meu cordão já está pronto. Depois eu faço o arremate de todos esses fios. E agora eu vou passar por entre esses pontos altos. Vou pegar a ponta aqui, vou passar nessa primeira carreira de pontos altos, entre um ponto alto e outro. A forma de passar o cordão fica a critério de cada um. Pego aqui a outra ponta e vou passar na primeira carreira do outro lado, entre um ponto alto e outro. A parte de cima ficando reta. E vou saltar uma carreira e na próxima eu vou passar de dentro para fora. Quem quiser passar de fora para dentro, não saltar carreiras ou fazer cruzado ou deixar reto, é como um cadastro, cada um faz do seu gosto. Volto aqui para a primeira parte, salto uma carreira e na próxima passo de dentro para fora. E vou passando aqui todo o meu cordão como se fosse um cadastro. Terminando aqui de passar, fiquei saltando uma carreira e na próxima passando o cordão. Quem quiser deixar mais frouxo ou apertar mais, cada um vai do seu gosto. Quem quiser deixar a cordinha maior também. Agora eu vou fazer o tassel e colocar nas pontas do cordão. Quem quiser pode deixar assim mesmo ou colocar um outro acessório. Já estou aqui com a linha para fazer o tassel. Este é o fio Clea, estou usando ele duplo, o fio de dentro e o fio de fora. Mas quem quiser pode utilizar a Anne também com um fio. Vou dobrar uma vez, vão ficar com 4 fios. Dobro pela segunda vez, ficando com 8 fios. E dobro pela terceira vez, ficando com 16 fios. Com a Anne usando um fio, ficará com 8 fios. Mas você pode utilizar o fio que quiser e dobrar a quantidades que quiser. Contando que vai passar nesse último ponto do cordão. Vou aqui onde tem essas 3 correntinhas do cordão e vou passar o fio. É importante que não dobre tanto para que passe nessas últimas correntinhas do cordão. Mas quem quiser um tassel mais cheinho, é só fazer mais correntinha na ponta dos cordões. Depois de passar, dobro no meio, vou cortar o excesso de fio. Cortei o fio que ainda estava no novelo. E agora eu vou pegar um fio somente e vou passar esse fio, dando algumas voltas, perto onde tem a dobra. Podem dar as voltas que achar necessário. Vou deixar bem firme. E agora eu vou dar uns 3 nós.
Agora eu vou cortar esses fios da ponta e vou deixar ele retinho. Com o tassel pronto, ele ficou desta forma. E vou fazer a mesma repetição em todas as outras pontas, fazendo esse mesmo modelo de tassel. Pego o fio e dobro ele algumas vezes, para que caiba no espacinho da correntinha das pontas dos cordões. Lembrando que pode utilizar o fio que quiser e dobrar quantidades que quiser também, contando que passe nas correntinhas do cordão. Vou fazer a mesma repetição em todas as pontas e já volto com tudo pronto. Fiz aqui igual ao primeiro em todas as outras pontas. Todos estão iguais. Dobrei todos os fios com a mesma quantidade. E agora, para finalizar o cropped, eu vou arrematar todos esses fios e vou colocar o bojo. Assim que eu tiver com o bojo colocado e todos os fios arrematados, eu já volto. Depois de fazer todos os arremates e fiz a aplicação do bojo, alinhavando todo o fio, o mesmo fio que eu utilizei para a confecção, em volta de todo o bojo. O meu cropped já está pronto. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.